fofinha. Oi, gente, tudo bem? Infelizmente houve um corte de salário na organização que eu participo, Organização do Bem. Então, infelizmente, vou ter que fazer um bico como professora de biologia. E hoje eu vou ensinar para vocês um pouco sobre célula e seus componentes. E vamos começar a nossa aula fazendo a seguinte pergunta: o que é uma célula? A célula é a unidade funcional da vida. Somos todos formados por célula e pela graça do Senhor Jabiroca. Agora, do que é formado a célula? Vou falar. A célula ela é formada por micromoléculas. O que são micromoléculas? São átomos. Átomos de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Essas micromoléculas elas se juntam formando macromoléculas. Essas macromoléculas seriam a proteína, o carboidrato, o lipídio. Essas macromoléculas se juntam formando toda a estrutura da célula. A célula também ela é formada por 70% de água, íons e moléculas inorgânicas. A célula também ela apresenta várias estruturas que ajudam no seu funcionamento. Essas estruturas são chamadas de organelas. Agora eu vou dar um exemplo. Essa aqui é a célula. Aqui dentro tá as organelas, tá toda a estrutura da célula, as organelas. Aqui, a minha mão é a membrana plasmática, que protege a célula. Aqui fora é a parte externa da célula. Aqui fora tá cheio de íons, água e moléculas inorgânicas. É aqui dentro que acontece a magia. Agora preste atenção que isso é importante. Isso cai na prova Chunin e eu já vi gente aprovar por causa disso. Preste atenção. Toda a célula, toda a célula possui membrana plasmática, ribossomo e código genético. Eu acabei de falar que toda a célula possui membrana plasmática. Eu também falei que a célula possui estruturas chamadas organelas que ajudam no seu funcionamento. Essas organelas, ela também possui membrana. Todas elas possuem membrana, com exceção do ribossomo. Só o ribossomo que não tem membrana própria, mas a célula tem membrana e as organelas que fazem parte da célula também têm membrana. Também tem. Não. Essas organelas, elas estão mergulhadas no citoplasma. O citoplasma é um líquido formado por citosol. Agora eu quero tirar um tempinho da nossa aula para fazer algumas preces. Vamos lá? A célula é a unidade estrutural da vida. Todas as células são originadas uma das outras. As células se diferenciam através do código genético. A célula precisa de energia para realizar suas atividades. As células funcionam como fábricas bioquímicas. Amaldiçoado seja. Agora eu vou falar sobre os tipos de células. Existem dois tipos de células. Existem as células eucarionte e as células procarionte. Você já deve ter ouvido falar que a célula eucarionte ela é mais complexa, mais desenvolvida, mais evoluída que a célula procarionte. Isso não é verdade. A célula procarionte ela é assim mais simples, vamos falar assim, que a célula eucarionte, mas isso não significa que ela é menos evoluída. Por exemplo, só porque aquele menino me matou, não significa que ele é mais evoluído, mais forte que eu. Só significa que um roteirista é um grande filho de um... Agora vamos começar falando sobre a célula procarionte. A célula procarionte, ela não apresenta um envoltório nuclear. Vou dar um exemplo. Pega a mão. A minha mão é o envoltório nuclear. Aqui dentro está o meu código genético. A célula procarionte, ela não tem esse envoltório. Então, o código genético dela está espalhado pelo citoplasma. Lembrando que o envoltório nuclear é diferente de membrana. Fica ligado? Eles são unicelulares, ou seja, o ser procarionte, ele é formado por uma célula, só uma. Ele apresenta nucleóide, mas não apresenta núcleo. O ribossomo é a única organela presente. Lembra que eu falei que a célula é formada por várias organelas? O ribossomo, ele só tem uma organela. Só precisa disso. Suave. Ele apresenta parede celular. Lembrando que parede celular é diferente de membrana. A célula procarionte, ela tem uma membrana plasmática. E dentro tem a parede celular. Entendeu? Agora vamos falar sobre a célula eucarionte. A célula eucarionte, ela já apresenta um envoltório nuclear. Ou seja, o código genético dela está protegido dentro
do envoltório, entendeu? Ela apresenta diversas organelas. Ela apresenta ribossomo, mitocôndria, núcleo, uma parte de organelas. São pluricelulares, ou seja, o ser eucarionte, ele é formado por várias células. Eles se reproduzem através de mitose e meiose. Para quem não sabe, a mitose é quando uma célula se divide formando duas células filhas. A meiose é quando uma célula se divide formando 4 células filhas. Entendeu? Ela realiza exocitose e endocitose. Para quem não sabe, a exocitose é quando a célula ela joga as substâncias para fora dela, através de vesículas, tipo, como é que eu vou... Isso aqui é uma vesícula, finge que isso aqui é uma vesícula. Tá aqui, né? Saiu a vesícula, entendeu? Um buraquinho. A endocitose já é ao contrário, ela pega a substância, forma a vesícula bonitinho e entra. Bonitinho. O maior exemplo de célula eucarionte são as células dos animais, a gente. Reino protista, que são as algas, os fungos e os vegetais. Agora a gente vai falar sobre os componentes das células, as organelas. Vamos falar sobre as organelas. Vamos começar falando sobre a mitocôndria. Lembra que eu falei que a célula precisa de energia para funcionar? Ela precisa de energia para realizar as suas atividades, assim como a gente precisa de alguma razão para acordar todos os dias e viver. Quem fornece essa energia para a célula? A mitocôndria. A mitocôndria, ela é como se fosse uma fábrica de energia. Ela produz energia para a célula. E como que ela faz isso? Ela pega moléculas orgânicas, quebra e forma o ATP. O ATP seria a moeda energética da célula. A mitocôndria, ela se mexe. Ela não fica parada, ela fica andando pela célula. E onde tem mais mitocôndria é onde acontece mais atividade, entendeu? Onde o metabolismo é maior, onde a necessidade de energia é maior. A mitocôndria, ela é uma célula oxidativa. O que é isso? São células que gerem oxigênio. Além de produzir energia, ela produz oxigênio também. Tem uma teoria que fala que a mitocôndria, ela veio primeiro que a célula eucarionte, entendeu? Ela veio a partir de uma bactéria, de uma célula procarionte. Mitocôndrias, evolutivamente, teriam origem a bactérias fagocitadas e que não driblaram o processo de digestão, preservando-se em simbiose com a célula hospedeira primitiva. O nome disso é a teoria da endossimbiose. A mitocôndria, ela possui duas membranas. Ela apresenta o próprio DNA e RNA. Ela possui dobras, que são crista, que são aqueles bagulhozinhos assim. Ela apresenta ribossomo e consegue se duplicar. Ela é como se fosse o chakra da célula. Agora vamos falar sobre o ribossomo. Lembrando que ribossomo, ele é a única organela que a célula procarionte tem. O resto que eu vou falar, a procarionte não tem. Só o ribossomo. O ribossomo, ele é uma organela formada por duas subunidades compostas por RNA e proteínas. Sua função é ligar o aminoácido para a síntese de proteína. O ribossomo, ele produz proteína dentro da célula. Dentro da célula. Isso é importante, lembra. Agora eu vou falar sobre o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele é um sistema de membranas interconectadas que delimitam cavidades. Ele apresenta dobras que são chamadas de cisternas. A cavidade que o retículo endoplasmático apresenta se chama lúmen. A principal função é de transporte de substâncias que acontece dentro da célula. O retículo endoplasmático, ele é classificado em liso e rugoso. O liso não apresenta grânulos. Os grânulos seriam ribossomos, entendeu? Ele não apresenta ribossomos. O liso tem a função de transporte, detoxificação e síntese de lipídios. A detoxificação, uma palavrinha chata, ele seria a digestão de álcool e medicamentos. Pegaram? Ele também tem a função de armazenamento de cálcio e função de secreção. Agora, o retículo rugoso, que eu não coloquei no slide, eu vou ler. Ele tem a função de transporte e síntese de proteínas. Ah, mas você não falou que o ribossomo que produz proteínas, agora você está falando que é o retículo endoplasmático rugoso? Tô. O ribossomo, ele produz proteína dentro da célula. O retículo endoplasmático rugoso produz proteína para fora da célula, para fora.
Deu pra entender? Agora vamos falar sobre o complexo golginiense. O complexo golginiense, ele está localizado entre a membrana plasmática e o retículo endoplasmático. Gente, o retículo endoplasmático e o complexo golginiense, eles estão tipo assim, ó. Entendeu? Isso me confundia bastante. Eu confesso, eu não sabia diferenciar os dois. Parecia tipo tudo a mesma coisa. Mas tipo, eles são assim. Eles são ligados. Entendeu? O retículo endoplasmático, ele secreta substâncias. Essas substâncias, elas vêm pro complexo golginiense, entendeu? É tipo... Entendeu? A função do complexo golginiense é de empacotar, modificar e endereçar as moléculas. Ele pega a substância, muda ela e joga fora. Agora vamos falar sobre o lissossomo. O lissossomo, ele é uma estrutura envolta por uma membrana que contém em seu interior mais de 40 enzimas relacionadas com a digestão intracelular. Então, o complexo golginiense, ele produz o lissossomo. Ele joga o lissossomo para a célula e o lissossomo faz a digestão de outras substâncias. Gente, tudo dentro da célula está interligado, entendeu? Se a mitocôndria não está funcionando, as outras organelas não vai funcionar também, entendeu? Tá tudo ligado, todo mundo trabalha direitinho. Eu já falei de várias organelas. Agora eu vou falar sobre a célula vegetal, que também é uma célula eucarionte. Além de apresentar todas essas organelas que eu acabei de falar, elas apresentam algumas organelas a mais. A célula vegetal, ela apresenta uma organela chamada peroxisomo, que é responsável por oxidar substâncias orgânicas. Ela realiza a desintoxicação das células, realiza a fotorrespiração e realiza a catalisação do peróxido de hidrogênio, que seria água oxigenada. A célula apresenta plastídeos. Os platídeos são o que dá a cor verde para a planta. Não só a cor verde, tipo, ela dá não só a cor verde, mas tipo, ela dá cor para a planta. É nos platídeos que acontece a fotossíntese, a síntese de aminoácidos e ácidos gráficos. Ela tem função de armazenamento. A célula vegetal também apresenta vacúolos. Vacúolos é um espaço preenchido por um suco celular. É uma cavidade com água, entendeu? Não tem nada de muito blá. Ela realiza a estocagem de produtos ao metabolismo, a degradação de macromoléculas e a manutenção da rigidez dos tecidos vegetais. Meu Deus! Foi nesse momento que o meu celular acabou a memória e eu não consegui finalizar o vídeo. Mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham, sei lá, aprendido alguma coisa. Lembrando que eu não sou professora profissional, eu estou cursando biologia, mas ainda não sou professora. E isso é um vídeo teste, entendeu? É um vídeo teste. Ai, socorro. Ai, enfim. Obrigada. Ah, lembrando que os slides vão estar disponíveis no Drive, o link tá na descrição. E é isso. Sejam abençoados.